Elevamos, então, os nossos pensamentos, buscando trazer à mente a figura daquele que é para nós a razão do nosso viver, a nossa fonte eterna de inspiração, nosso modelo, nosso guia, nosso governador planetário, nosso Pai espiritual. Louvado sejas, Mestre amado Jesus. Louvado seja Deus, nosso Pai, nosso Criador. A Ti nos dirigimos, Senhor, te rogando permissão para iniciarmos a nossa reunião doutrinária deste sábado, o nosso momento de Kardec, buscando em Ti a inspiração para nossa Thalita, que nesta noite vai nos dirigir a palavra, e para todos nós outros, que nos seja facilitado o entendimento, que nos sejam ampliadas as nossas possibilidades de compreensão. Que os benfeitores espirituais do NEFA, os nossos anjos guardiães também, nos encontrem mais abertos, mais acessíveis às suas influências benéficas e regeneradoras. Assim, Mestre querido, com a Tua permissão, com a Tua proteção e com a Tua inspiração, iniciamos, então, o nosso momento de Kardec, rogando paz e bem a toda a humanidade, Senhor, em Teu santíssimo nome, que assim seja. Boa noite, de novo, o pessoal do Zoom também. Então, nós temos hoje aqui nossa Thalita, conforme programado, com um tema retirado do livro Obras Póstumas, da parte primeira, que é o caminho da vida. Então, Thalita, por favor, liga ali o seu vídeo, o seu microfone. Boa noite, o amado Jesus nos auxilie, que os irmãos da casa possam nos ajudar no comentário da noite e também no nosso entendimento sobre a leitura do texto. Como o Simval falou, é um capítulo, né, do livro Obras Póstumas, chamado O Caminho da Vida. Como o próprio livro já diz, ele foi publicado após o desencarne de Kardec. Ele data de 1890, primeira edição, e traz alguns textos com explicações, ele traz exemplos. Esse, em particular, ao final do capítulo, ele faz uma analogia, explicando como se dá esse processo necessário que a gente vai tratar aqui hoje, que é a reencarnação, né? Eu vou pedir a Simval que passe para mim, porque, contrariando as expectativas, eu acertei aqui a tomada, mas muitas coisas ao mesmo tempo não dariam certo. Bom, eu tentei dividir a nossa apresentação hoje, o comentário, para a gente falar, claro, sobre o texto, mas para a gente trazer também algumas outras experiências de Kardec sobre o assunto, né, que não estão tão claras no texto, mas que, obviamente, é um tema que já foi tratado de maneira recorrente no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na própria Revista Espírita. Bom,
A primeira coisa é que a pluralidade das existências faz parte do princípio da doutrina espírita, né? Assim como a existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados e a capacidade dos espíritos, né, de nós, nessa condição de desencarnados, nos comunicarmos com o mundo dos encarnados. Então, entender isso, por que isso é importante? Porque sem a reencarnação, muita coisa ou quase tudo se perde. A gente deixa de ter um entendimento efetivo e completo do que é essa doutrina que os espíritos vieram nos trazer. Então, ter isso claro, ele vai servir de base para que a gente continue os nossos estudos da doutrina espírita à luz deste processo que é a reencarnação. E o Livro dos Espíritos, ele fala sobre isso. Ele já, na segunda página, se eu não me engano, ele já diz que, falando sobre princípios da doutrina espírita, né, do que vai tratar, ele diz que é sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a futura e o porvir. E quando a gente pensa em vida futura, obviamente, você pode dizer assim, a gente pode pensar em vida futura na condição de não mais encarnado, né? Mas isso não explicaria muitas das coisas que nós vivenciamos e outras que nós, com certeza, precisaremos vivenciar neste processo de caminhada, que é a nossa evolução. E aí, o trecho, né, esse capítulo do livro Obras Póstumas, ele fala que a anterioridade da alma é a única solução possível para os mais importantes problemas da psicologia. Só que aí, nesse mesmo item, ele já traz um elemento, né, que para as pessoas à época seriam questionamentos, né? Um deles, e acho que o mais forte que é trazido nesse texto, é a ausência das lembranças. E quando você fala de anterioridade da alma, né, você já existiu. E por que a gente não lembra? Né? Por que a gente não consegue reconhecer nas pessoas que nos cercam aquelas com as quais nós já convivemos? E aí, nós vamos ter aí uma série de informações que vão clarear essa decisão divina, que é misericordiosa, assim como o próprio Pai, e, portanto, é muito importante para que a gente tenha um processo encarnatório minimamente equilibrado, que é a possibilidade de não nos lembrarmos das minúcias do que nós já fizemos. Bom, a pluralidade das existências não é um tema que foi trazido com o Livro dos Espíritos, né? Portanto, não é algo que seja característico da doutrina espírita. Já se falava sobre isso na época de Jesus, e aí eu trouxe alguns trechos. O primeiro é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, João 3, e faz parte também de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e não é o único no qual Jesus se refere a essa possibilidade, que mais para frente, eu espero a gente saia daqui com a total certeza de que esta é uma passagem de muitas que já fizemos e certamente de algumas outras que nós faremos. E o capítulo, ele continua da seguinte maneira: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Percebam que nesse diálogo, Jesus pergunta, né? Que dizem que eu sou? E se você diz que ele é alguém que já viveu, obviamente você está considerando que esse alguém viveu, morreu, e algo permanece para que ele possa viver novamente. E eu estou usando o termo viver, gente, para que a gente parta desse conceito
que era lá atrás, né? Que era da época de Jesus, porque, obviamente, nós estamos falando de reencarnação. Então, se você parte desse pressuposto de que alguém é alguém que já existiu, certamente algo desse alguém que já existiu permanece para que ele possa viver novamente. Eu vou pedir assim, vai passar o próximo. E aí o capítulo, ele continua trazendo alguns diálogos, e ele continua dizendo o seguinte: por que dizem que os escribas ser preciso que antes volte Elias? E aí Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora João Batista que lhe falava. E mais uma vez Jesus dá mostras de que não era um assunto proibido, e não era algo que não tenha sido pensado ou que não fez parte, né, daquela comunidade à época, que falava sobre isso, obviamente com uma outra terminologia que a gente vai ver mais para frente, que não condiz exatamente com o conceito do que a gente entende pelo processo de reencarnação. Bom, também não é algo do tempo de Jesus. E aí já se falava sobre isso muito atrás. O Livro dos Espíritos, ele traz um pouquinho mais para frente, depois dos questionamentos sobre a polaridade das existências, um título que chama Considerações sobre a Polaridade das Existências. E observe o que é dito lá. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram da doutrina de Pitágoras. E aí ele continua. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema de metapsicose. Ele o acolheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que os tinham desde tempos imemoriais. Tempos que não é possível hoje nós falarmos de quando. Quando se falou da primeira vez, né? Muito provavelmente desde sempre, porque se nós consideramos o processo de evolução contínuo, né, o primeiro ser que habitou esse planeta, ele veio de um processo reencarnatório. Então, ele diz aqui que não tem como mensurar um tempo para isso, mas que ainda assim antecede Pitágoras. E aí eu trouxe um conceito do metapsicose porque é diferente, tá? É um conceito do dicionário, movimento cíclico por meio do qual um mesmo espírito, após a morte do antigo corpo em que habitava, retorna à existência material, animando sucessivamente a estrutura física de vegetais, animais ou seres humanos. E aí nós nos separamos da metapsicose, né? No sentido de que, uma vez na condição de espírito, portanto, num processo de humano, nós não temos como voltar a encarnar em outros seres, que não homens, né? Então, uma vez espírito, você não pode voltar no corpo de um animal ou no corpo de um vegetal. E isso está claro no Livro dos Espíritos, questão 611, que diz o seguinte: do momento em que o princípio inteligente atinge o grau de espírito e entra na humanidade, ele não tem relação mais com o seu estado primitivo. E aí nós nos separamos. Mas por que eu trouxe isso? Porque é importante que nós entendamos que esse conceito ele é muito antes, né? Não veio com Jesus, já se falava sobre isso, não veio com o Espiritismo. E, portanto, quando é algo que vem sendo dito desde tempos imemoriais, certamente aí um estudo dentro de várias vertentes, que não apenas da doutrina espírita, sobre a possibilidade. E aí eu não vou colocar mais como uma possibilidade, como o fato da reencarnação, né? Sem ela, nós não vamos conseguir explicar muitas das coisas as quais a gente vai enfrentar durante o nosso processo encarnatório, e nós não vamos ter oportunidade. Portanto, ela é resultado também da misericórdia divina para a gente estar aqui nesse processo de evolução e tentando tornar-nos pessoas melhores. Mas vamos para o que
trecho do Obras Póstumas nos traz, né? Eu falei lá atrás que um dos itens, né, que eles colocavam como um entrave ao entendimento desse processo reencarnatório seria justamente essa ausência de lembranças. E era uma das objeções que os opositores apresentavam, né? Como pode o espírito reencarnar tantas vezes nesse processo de evolução e ele não lembrar, né, do que foi, do que fez, de como as coisas funcionaram? Primeiro que não é uma ausência completa de lembrança, e a gente vai ver um pouco mais para frente, o próprio Livro dos Espíritos responde essa questão. E segundo, e o mais importante, é porque se esquece, há um motivo por trás disso, né? Há uma necessidade por trás disso. Bom, e baseado nessa questão da ausência das lembranças, o livro traz como um posicionamento desses opositores que eles alegavam que as existências elas seriam inconsistentes uma com as outras, né? Se a gente não lembra o que aconteceu, a minha vida hoje, enquanto Thalita, não tem nada a ver com o que eu fui nas encarnações anteriores. E aí eles falam sobre multiplicidade de pontos de partida sem ligação, porque, de fato, há essa multiplicidade de pontos de partida dentro de um contexto que a gente vai entender um pouco mais para frente, né? No sentido de que nos é dada uma nova oportunidade de começar e numa nova encarnação, com um novo corpo e, quem sabe, num contexto mais ou menos favorável ao nosso processo de evolução, isso, obviamente, de acordo com as nossas necessidades. Então, há, de fato, um ponto de partida, um novo ponto de partida, mas não da forma como os opositores trazem, seriam sem ligação, né? E aí, eu trouxe aqui 2 trechos do capítulo Bem-aventurados os aflitos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque eu estou sentindo um barulho. Tá? Bom, que é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Está errado aí, gente, eu botei com 2 S, mas é porque Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas nossas relações. Vamos criar uma situação aqui hipotética. É hipotética porque a gente não lembra, obviamente, eu não me lembro, mas você conviveria com um filho que, se você soubesse o que este filho foi para você numa outra vida, e eu digo, se você soubesse, e se essa experiência talvez não tenha sido das melhores, né? Como é que ia ser essa relação? Como desenvolver por esta criatura este amor cheio de preconceitos oriundos desse nosso entendimento e dessa nossa vivência anterior, que foi um outro contexto. A gente não pode dizer que ela não existiu, porque por conta dela, obviamente, nós vamos vivenciar outras experiências, mas foi um outro contexto. A gente está aqui para aprender a amar. E amar o filho, amar os inimigos, amar os amigos, amar os mais próximos, amar os mais distantes. E a gente precisa aprender a amar sem essa carga, que seria, esse peso que seria o entendimento do que foram as nossas existências anteriores. Como conviver com alguém que a gente tirou a vida? Como conviver com alguém que nós fizemos sofrer? Como conviver com alguém que nos fez sofrer? E isso é resultado da misericórdia divina. E mais do que misericórdia divina, é da sabedoria de Deus, de entender que o nosso livre-arbítrio estaria comprometido a partir desse entendimento. Então, não nos seria dada uma nova oportunidade. A gente estaria, claro, nós estamos num processo contínuo entre as encarnações, mas o entendimento é de que você tem uma nova chance para fazer diferente, sem a carga da bobajada que você fez lá atrás.
Então, faça diferente, né? Use o que você aprendeu nesse processo, o que você aprendeu durante o período de erraticidade. Faça nascer dentro de você, ou brilhar, ou crescer, ou florescer, essa essência divina que está em cada um de nós. E faça diferente. Aproveite do seu livre-arbítrio. Aproveite de que nessa encarnação, diferente da outra, talvez você esteja tendo a oportunidade de ouvir falar sobre a doutrina espírita e, a partir dela, ter um entendimento diferente sobre a vida. Então, este novo ponto de partida é nesse sentido de que nós possamos aproveitar efetivamente sem a carga que essas lembranças nos trariam. E aí ele continua. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente de que necessitamos e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre essas tendências instintivas, porque quando a gente fala sobre ausência de lembranças, não é simplesmente apaga tudo, né? A gente precisa ter um entendimento de que nós vamos ter aí algo que vai nos permitir inclinações, né? E aí ele vai chamar mais para frente das ideias inatas. Mas é justamente com a pretensão, né, de preservar a nossa capacidade de livre-arbítrio que Deus nos concede esse processo reencarnatório dentro dessa lógica. Bom, o livro dos Espíritos também nos traz informações sobre essa ausência de lembranças. E aí ele diz, na questão 218, encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores. Perceba, algum vestígio das percepções. Ele faz essa pergunta. E aí ele diz, guarda vaga lembrança, que ele dá o que se chama de ideias inatas. Então, quando Kardec pergunta se é possível lembrar de algo, ou se nós estamos aqui vazios, né? Os espíritos dizem não, ninguém está vazio, né? Guarda vaga lembrança e chama isso de ideias inatas. E aí ele continua. Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Então, perceba que há uma oportunidade de um novo começo, mas isso não quer dizer que nós vamos para esse novo começo vazios. Nós vamos trazer aí muito do que a gente já experienciou. Algumas lembranças, obviamente, não vai nos ser permitido a restaurar, pelo menos não de imediato aqui enquanto encarnados. E é preciso que a gente entenda que isso é resultado da misericórdia de Deus, né? Para que a gente internalize efetivamente esse processo reencarnatório e entenda ele como uma verdade, aquela verdade que vai nos possibilitar um olhar diferente sobre a nossa vida, sobre as nossas aflições, sobre a nossa existência, sobre as pessoas com quem nós nos relacionamos, né? A gente precisa trazer esse conceito para essa prática nossa. Nossa, próximo, por favor. E aí, o trecho, Obras Póstumas, ele traz um conceito que eu achei fantástico, está um pouquinho grande, mas vale muito a pena para a nossa reflexão. A existência espiritual da alma, diz ele, é a existência normal. O que ele está nos dizendo? Que a nossa vida verdadeira é a nossa vida espiritual. Não é essa que nós estamos aqui. Preciso dar menos importância a essa? Não. Precisamos dar muita importância, porque a encarnação é a oportunidade que nós temos de evoluir, de nos tornarmos criaturas melhores. Com indefinida lembrança retrospectiva,
as existências corpóreas são apenas intervalos, curtas estações na existência espiritual, sendo a soma de todas as estações apenas uma parcela mínima da existência normal. Se a gente for fazer uma gradação para tentar entender o que é a nossa encarnação, ficaria muito pouca coisa. É tipo, recolha a sua, né? Não no sentido de que não sejamos importantes, mas no sentido de que fazemos parte de algo muito maior. E a gente precisa ter esse entendimento, que às vezes só fica claro no momento do desencarne. Porque, inclusive, a analogia que o capítulo traz lá no final, justamente ele vai dessa perspectiva. Quando você chega no final da jornada, você sobe no monte e vê a estrada que você caminhou. E aí você tem uma perspectiva real, diferente dessa, que é alcançada apenas pelos nossos olhos. Então, ele continua, sendo a soma de todas as estações apenas uma parcela da existência normal, absolutamente como se numa viagem de muitos anos, de tempos a tempos, o viajor parasse durante algumas horas. Embora pareça que durante as existências corporais, a solução de continuidade, por ausência de lembrança, a ligação efetivamente se estabelece no curso da vida espiritual, que não sofre interrupção. Então, senhores, aqui nós aprendemos muito. Aqui é o local onde nós vamos efetivamente garantir nosso processo evolutivo, porque a gente precisa disso. A gente precisa fazer escolhas corretas pelo amor, e não porque nós estamos desencarnados, estamos enxergando as coisas de uma perspectiva diferente. A gente precisa fazer a escolha porque é o certo, né? O amor precisa, esse amor do Cristo, essa centelha que nós somos, ela precisa aflorar. E este processo encarnatório, ele é fundamental, mas esse trecho do Obras Póstumas, ele nos dá uma perspectiva, né? Primeiro que é transitório, quase nada dentro da nossa existência. Aqui, eu estou lendo um livro que fala de espíritos que viveram com Cristo, né? E muito possivelmente que vieram de outros planetas, né? Então, mensurar quantas encarnações nós já vivemos ou quantas nós vamos viver ainda, nós vamos experienciar, com certeza não daria. Mas nos dá uma perspectiva, né? E, inclusive, para o nosso processo de resiliência diante das coisas. Entender que isso daqui é passageiro, que isso daqui é transitório, faz toda a diferença na hora da nossa escolha. Ou, pelo menos, deve fazer. Né? O que é mais importante? É o ter ou o ser? Como é que eu trato o meu próximo? Como é que eu me relaciono com as coisas, comigo mesmo, com as pessoas? Então, quando a gente tem essa perspectiva, como é que eu encaro o sofrimento? Nós falávamos no exemplo sobre lamentações e murmúrios. Aí todo mundo deu risada, né, ali. Porque quem não murmura? Quem não lamenta? Quem não? Né? Quem nunca? E esse entendimento tem essa proposta. E quando a gente começar a nossa lamentação, a gente lembra, meu Deus, eu sei que eu escolhi estar aqui. Se eu não escolhi, foi pior um pouquinho, porque eu fui compulsoriamente enviada. Então, não leve em consideração as minhas lamentações e meus orgulhos, né? Que a gente resgate na nossa cabeça, no nosso coração, esse entendimento, para que a nossa existência não seja de lamentação e de murmúrio. Aí você pergunta, Lida, é para não lamentar? Não, você vai lamentar, porque é a nossa condição. Eu lamento. Todos nós lamentamos e em algum momento, nos comportamos, né, dessa maneira, como se aqui e o agora fosse tudo que nós temos. Mas o entendimento nos faz o resgate. Olha, não vou mais, chega de lamentação. Primeiro que ela não vai me ajudar, segundo que vai me atravancar aqui, vou ficar mais tempo lamentando do que fazendo o que eu efetivamente preciso fazer. Então, é desse tipo de entendimento que a gente precisa ter a partir do estudo e de internalizar que a reencarnação faz parte da nossa
existência. A próxima, por favor. Bom, e aí nós vamos falar sobre essas necessidades. Esse é um trecho, eu não coloquei aí, mas é um trecho também do capítulo Obras Póstumas, Necessidade das Encarnações. Durante cada existência, sempre damos alguns passos para frente, adquirimos algumas qualidades e nos despojamos de algumas imperfeições. Cada uma de tais existências é, portanto, um novo ponto de partida em que somos qual nos houvermos feito, em que nos tornamos pelo que somos, sem nos preocuparmos com o que tenhamos sido. Depende de cada um de nós. E aí, o que ele diz aqui? Você se preocupar com o que você fez não vai resolver o seu problema, né? Talvez lhe dê um entendimento do porquê você está vivenciando essa ou aquela experiência, mas se você fez e se isso já foi superado, passou, né? O livro, o capítulo, ele vai nos falar sobre isso. Se a gente vivenciou, ele traz um exemplo que é interessante. Ele diz que se alguém veio numa encarnação e matou e roubou, na próxima ele não mata mais, é um passo que é dado. Na seguinte, ele deixa de roubar ostensivamente. Na seguinte, mais para frente, ou quantas forem necessárias, isso não mais faz parte da vida dele. Então, foi vivenciado, foi experienciado, foi superado, e a gente precisa se preocupar com o agora, com o que nós fazemos agora, como nos comportamos agora. O entendimento de que talvez nós tenhamos feito algo é importante para que a gente tenha resiliência e tente fazer agora diferente, né? Se numa existência anterior fomos antropófagos, que importa isso? Desde que já não somos mais. Então, esse entendimento, essa lembrança do passado, ela precisa também ser colocada em perspectiva, né? Se a gente for se preocupar com o que a gente foi eternamente e carregar essa acorrentada no nosso pé, a gente vai caminhar muito pouco. Fez? Pode ter feito. Mas é o passo seguinte, é o fazer diferente, é não fazer mais. E é essa oportunidade que este novo ponto de partida nos dá. O próximo, por favor, Paulo. E aí, o Livro dos Espíritos, ele diz na questão 66, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Simples. Então, está explicado por que a gente está aqui. É porque nós precisamos. Misericórdia divina. Às vezes a gente diz, meu Deus, eu não mereço estar passando por isso. Nem queira saber, né? E essa lamentação, mesmo que ela exista, vamos pensar que ela precisa ser deixada para trás e vamos fazer diferente, né? Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito, depurando-se. A alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação, mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. É aqui que a gente precisa fazer diferente. A gente aprende, com certeza, na erraticidade. Mas é aqui que a gente vai ver se a gente estudou de verdade, se a gente está com disposição para fazer essa metanoia. Às vezes a gente até sabe, né? Mas o livre-arbítrio nos faculta o direito de não fazê-lo. Por conveniência, por interesses, por desejos. E é isso que a gente precisa ter em mente, né? Então, é aqui, não tem jeito. Vai ter que conviver com aquela pessoa difícil. E vai ter que entender que você também é uma pessoa difícil. E duas pessoas difíceis caminhando juntas, para ver se a gente fica um pouco menos difícil. Dessa forma bem redundante, para ver se a gente internaliza. Vamos passar para o próximo. Ixi, mais uma vez está esse, viu, gente? Não sei, acho que eu copiei. Mas vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. 4, perdão.
É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E aí os espíritos respondem: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, ele reforça: nós vamos precisar encarnar. Nós vamos ter que aprender. E aprender significa vivenciar essa experiência e fazer diferente. Né? Não nos deixa margem a um entendimento diferente, a exceções, né? Não tenho mais para essa questão. Todos nós vamos precisar? Vamos. Na verdade, já estamos, né? Então, o conceito e o entendimento precisa ser isso. Bom, e aí a gente vai chegando ao final desse comentário, com um trecho também do Obras Póstumas. Ele é bem o finalzinho do capítulo, esse trecho, mas antes de falar sobre ele, eu quero contextualizá-lo. Ele faz essa avaliação depois de contar uma história e fazer uma analogia, né? Ele diz que a encarnação, esse processo de encarnação, esse processo de desenvolvimento do espírito, seria como uma longa estrada. E ao longo dessa estrada, em determinados momentos, nós entramos em florestas, né? E aí, essa primeira floresta, a gente sofre pra caramba, porque a gente nunca entrou numa floresta, fazemos um monte de escolhas equivocadas, resolvemos comer uma fruta que não é para comer, porque faz mal, resolvemos atravessar um rio na parte mais funda, e a gente vai experimentar aí a vida de uma maneira um tanto quanto dolorosa, é a analogia que ele traz. E aí ele sai da estrada, percorre mais um trecho do caminho, né? Ele sai da floresta, percorre mais um trecho da estrada e entra em outra floresta. E ele disse que nessa outra floresta é menos ruim, né? Porque ele já tem alguma experiência. Quando vê determinada fruta, ele diz: olha, comida outra vez não deu certo. Passei por aqui, também não funcionou. Tentei dessa forma, não é o caminho. Então, ele vem com mais experiência e, portanto, ele sai menos machucado dessa segunda floresta. E aí ele sai, segue mais um trecho dessa estrada, entra numa próxima floresta. Lá ele encontra alguém para ajudar. Alguém que diz para ele: olha, não vá por aí, siga tal caminho. Tente dessa forma, faça, né? Assim pode ser melhor. E ele sai novamente, e à medida que ele vai caminhando, entrando em floresta, saindo de floresta, ele vai adquirindo habilidades, né? E a gente entende aí por essas habilidades intelectuais e também as nossas habilidades morais, né? A gente precisa exercitá-las. O amor, a piedade, a compaixão, né? A gente precisa tentar equilibrar nessa caminhada essa balança entre o nosso processo evolutivo intelectual e o nosso processo evolutivo moral. E aí, ele, depois de passar por muitas florestas, ele chega ao final do trajeto dele, da caminhada, e nesse capítulo ele diz que ele sobe um monte lá, encontra uma pessoa e começa um diálogo. Nesse diálogo ele fala, né, que ele viu, ele vê o caminho por onde ele passou, as florestas que ele teve mais dificuldade, tudo que ele enfrentou ali. E a pessoa que está nesse diálogo com ele diz que ele está ali como um velho soldado que, na calma do lar doméstico, recorda as batalhas, né? E aí, a gente precisa entender como batalha literal? Claro que não. A batalha não é com o outro, não, gente. É com a gente. É uma batalha interna. A gente não vai guerrear com ninguém, porque o que a gente precisa combater está dentro da gente. Então, quando ele faz essa comparação, ele diz: olha o que você fez, né? Está aí a sua trajetória, por isso que você chegou até aqui, né?
Foi dessa forma que você caminhou. E aí a gente podia pensar, bom, acabou, né? Acabou, já alcançou o topo do monte, sombra, água fresca e uma existência fantástica. Não acabou. Não acabou, porque quando a gente chega lá no topo do monte, porque um dia a gente vai chegar lá, a gente vai entender que a coisa mais fantástica é servir o próximo. E aí a gente vai voltar para a floresta. E a gente vai voltar para a floresta numa outra condição. Na condição daqueles que estão aqui nos ajudando. Né? E é isso que a pessoa que está conversando com esse viajante fala. Volta lá. E assim como o lenhador que você encontrou pelo caminho, ele permitiu uma caminhada mais leve. Seja esse lenhador, né? Seja essa pessoa que vai ajudar o outro. Vá, ajude o próximo, sirva. E eu acho que isso é um entendimento que só efetivamente quem chega no topo do monte consegue ter com tanta clareza, né? É como sair do meio da guerra e voltar para ela, para ir resgatando as pessoas, né? E aí ele, depois que conta toda essa história, esse diálogo do viajor, né, com o Senhor, ele finaliza da seguinte maneira: a estrada é a imagem da vida espiritual da alma e em cujo percurso esta é mais ou menos feliz. As florestas são as existências corpóreas, em que ela trabalha pelo seu adiantamento, ao mesmo tempo que na obra geral. O caminheiro que chega ao fim e que volta para ajudar os que vêm atrasados, figura os anjos guardiães, os missionários de Deus, que se sentem venturosos em vê-lo, como também no desdobrarem suas atividades para fazer o bem e obedecer ao Supremo Senhor. Então, o capítulo ele começa falando sobre pluralidade das existências. Mas mais do que nos fazer entender que esta é uma de muitas, ele vai nos mostrar qual é o propósito. Por que que a gente está entrando e saindo de floresta? Por que que a gente está neste processo de aprendizado e de prática? E qual é a necessidade disso? Nós precisamos evoluir. E nós vamos. E o processo de evolução vai nos dizer que nós vamos voltar para ajudar o nosso irmão. E é assim que funciona. Né? É esse entendimento que a gente precisa ter da vida. E esse vida não é esta vida, é da nossa existência. Né? Que a gente mantenha os nossos pés aqui, na nossa encarnação, vivenciando, experienciando ela da melhor forma possível, mas que a gente mantenha as nossas mentes e os nossos corações nessa existência maior, para que na hora da gente fazer nossas escolhas, a gente consiga fazer com mais clareza. Né? Não enxergando apenas o que nossos olhos veem, né? Porque aqui é o que temos para hoje, nessa condição de encarnados, mas com essa consciência de que é muito mais do que isso, de que tem muito mais do que isso. Né? E é isso que a gente precisa. Hoje me perguntou sobre o texto, e na hora eu falei assim, não sei, eu acho que eu esperava mais. Mas eu acho que eu esperava mais porque eu estava olhando para o lugar errado. Eu estava olhando para os conceitos que eu venho estudando ao longo desse meu período aqui no NEF. E aí, quando eu comecei a contar essa história, né, eu percebi que mais do que o conceito sobre esse processo de reencarnação, está essa nossa capacidade de vivenciar uma experiência diferente. É o nosso objetivo com isso. Né? É o enxergar mais para frente. E eu acho que quem tiver a oportunidade de ler
essa passagem, esse diálogo, né, desse viajor, ele nos dá uma clareza com relação a isso. Mais do que essa coisa objetiva do entender o que é você sentir o que é. É aquilo fazer um sentido emocional, não apenas racional. E aí, quando eu comecei a contar a história, o meu sentido emocional falou mais do que o meu racional. E eu acho que, portanto, eu vou mudar minha resposta. Eu percebi que esse texto me emocionou muito, porque ele me mostrou onde é que a gente pode chegar, né? Onde é que a gente precisa chegar, onde é que a gente vai, né? Porque não tem jeito. A gente vai ter que chegar lá. Então, recomendo. Espero que o comentário possa também fazer florescer aí em cada coração, em cada mente, o entendimento do que é a nossa existência, por que a gente está aqui, para onde que a gente pretende ir, e, mais importante de tudo, que melhore a nossa convivência com a gente e com o outro, né? Eu acho que é o grande segredo da vida. Então, é isso.